Amém. Deus abençoe, pastor. Meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus a todos. Amém, meus irmãos? Eu estou me sentindo muito em casa. Eu preciso retornar ao meu lar mesmo, né? Quero louvar o nosso Deus e dar honras e glórias a Ele, mas também reconhecer aqui na responsabilidade do Tiago esse coro que me fez chorar de alegria e saber que Jesus pegou a minha coroa. Ele trocou essa coroa pela coroa da vida eterna. Esse Jesus é bom demais, meus irmãos. Eu costumo dizer que aonde ele passa não continua do mesmo jeito. Se ele passar na sua casa, vai ser diferente. Se passar na sua vida, vai ser diferente. Se passar no seu trabalho, vai ser diferente. Porque aonde Jesus passa, não continua do mesmo jeito. Quando você olha para as histórias do Novo Testamento, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram transformadas, nós vamos encontrar sempre Jesus pegando uma história e fazendo uma transformação na vida e transformando a história. E é um desafio esse trabalho com a música, porque Lúcifer, ele é esperto nessa área. E a igreja precisa louvar a Deus, exaltar ao nosso Deus, assim, usando vozes como nós ouvimos aqui, e acima de tudo, além das vozes, também as vidas. Nós pedimos a Deus que Deus preserve a vida de vocês, guarde-os e que eles continuem usando para louvar ao Senhor. Dentro das quatro paredes é mais fácil, é mais difícil fora das quatro paredes. E é o desafio nosso da música, é exaltar o nome do nosso Deus fora das quatro paredes. Experiência muito boa que nós tivemos durante um ano em cantar em um local onde as pessoas fazem um tratamento de câncer. Eu, Elian e mais uns 3 da igreja, nós íamos uma vez na semana, um hospital em Montes Claros. E ali, naquele lugar de tratamento, tinham homens, mulheres, crianças, e a gente não precisava abrir a Bíblia para poder pregar, bastava a gente cantar. E as pessoas se derramavam, choravam, porque é um bom momento para compartilhar a palavra de Deus. Eu gosto muito de te pregar, pastor, mas principalmente em velório. Teve um final de semana que eu preguei em 3 velórios. Um domingo, o outro domingo e depois numa segunda, imediatamente. As pessoas ficam com o coração mais aberto, mais quebrantado. Mas eu sou meio chorão. Porque toda vez que eu lembro do sacrifício de Jesus, eu penso exatamente isso. Aquele lá era meu lugar. Eu não fiz nada para comprar aquilo. Ele pagou o preço. Então a gente precisa valorizar aquilo que Deus fez através do seu Filho, quando amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Meus irmãos, eu quero começar agradecendo os irmãos. Primeiramente pelo convite através do seu pastor, agradecer pela receptividade, pelo acolhimento da família pastoral, pastor Alex, sua esposa, suas filhas. Que bom ver a filha do pastor integrada na igreja, servindo. Ela já é membro, pastor, da igreja, né? Servindo, tocando, isso é muito bom, porque isso significa que é uma família totalmente integrada. Às vezes as igrejas querem assim, pastor, um pacote, mas elas não pagam pelo pacote. Elas querem o pastor, a esposa, os filhos, tudo envolvidos na igreja. A nossa igreja, já por 6 anos, 7 agora, comemora o dia do filho do pastor. Sabe o que eles fazem no dia do filho do pastor? Eu e a esposa ficamos assentados e aí trazem os nossos filhos para frente, dá a eles presente, faz reconhecimento a eles, agradece a eles por terem o pai e a mãe servindo a igreja. E isso surgiu quando a Convenção Batista Mineira fez um treinamento com os líderes das igrejas para dar uma valorização à família pastoral. Por que valorizar a família pastoral? Porque o pastor, às vezes, ele enfrenta muitas guerras dentro de casa.
Não estou falando da esposa, eu estou falando são as lutas que cada um de nós temos, porque a gente acha que o pastor é anjo. Eu, para ser anjo, preciso só colocar uma asa, que qualquer vento que bater eu voo. Mas nós não somos esses anjos assim, não. Nós temos dificuldades. Os nossos filhos têm problemas. Os nossos filhos não são pastores, né? Eles precisam de salvação, eles precisam de conversão, eles precisam de cuidado. Então os irmãos voltaram e falaram assim: olha, a gente já cuida muito bem do pastor Lopes e da Eliane. Agora a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, agora pelos filhos. E aí criou-se um dia do filho do pastor. Eles já estão esperando, né? Porque quando eu recebia presente do dia do pastor, os meus filhos falavam: pai, por que só você recebe presente? Você recebe essa cesta aí, essa cesta é só sua? Eu falei: não, a cesta é nossa, o dia de vocês vão chegar. E já chegou. Por que valorizar a família pastoral? Porque quando cai um líder, a tendência é que quem está abaixo dessa liderança sofre também a perseguição. Então, o pastor, ele é o alvo. Ore pelo seu pastor. Visite o seu pastor. Pergunte pelo seu pastor. Principalmente porque ele é atleticano, ele já é sofredor. Dá um apoio para ele, né? Na alegria e na tristeza. Cléria já faz isso, né? Ajude o seu pastor, ajude ele. Quero agradecer, viu, pastor, de coração. Desculpa qualquer coisa. Eu brinco, e eu até falei com Cláudia, a irmã da Cléria, que essa alegria minha não é minha, tá? Não é do meu time. Pelo contrário, meu time não me dá muita alegria. A alegria minha é a alegria de Jesus, que colocou no meu coração. Eu entreguei a minha vida para Jesus quando eu tinha 16 anos. Nós somos de uma família tradicionalmente católica de Montes Claros. O ex-arcebispo de Montes Claros, primo carnal do meu pai. Minha família é construída de 22 irmãos. Meus pais tiveram 21 irmãos de uma só mulher, de uma só mãe, de um só pai, todos. E nós rendemos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo quando eu tinha ainda 15 anos de idade. Mais tarde foi o meu pai que fumou dos 7 aos 59 anos de idade. O meu pai é ao mesmo tempo o meu pai e o meu filho, e ele me chama de meu filho e de meu pai. Eu sei que você falou assim: pastor, o que é isso aí? Eu não estou entendendo nada. Meu filho, ele é meu filho na fé. Ele é meu pai carnal. E ele me chama de meu pai na fé e meu filho carnal. Aos 59 para os 60 anos, meu pai entregou a vida dele para Jesus. E ele serve na Igreja Batista Monte Carmelo, dizimista fiel. Eu costumo dizer que ele é um bereano, né? Quando ele não tinha entregue a vida dele para Jesus, pastor, ele falava bem assim: o que você vai fazer com o seu pagamento? Você precisa terminar a sua casa. Eu falei: pai, eu preciso devolver o dízimo. Ele falava assim: você vai ficar enchendo barriga de pastor. E hoje, até hoje não encheu não. As pessoas não têm noção do que é isso, né? Hoje ele é um fiel dizimista. Eu o chamo de bereano porque ele anota a mensagem. E aí quando chega segunda, terça, quarta, quinta, ele fica estudando aquilo que foi pregado. Louvo a Deus pela vida do meu pai. Minha mãe é uma intercessora incondicional. Minha mãe é aquela pessoa de hoje de manhã que começa o dia orando e finaliza o dia orando, né? Quando nós vamos viajar e temos a possibilidade de levá-la, ela vai atrás do carro e ela vai: Senhor Deus, abençoa esse carro aí agora, abençoa esse pedestre aí, abençoa ali, Senhor Deus, esse motorista. Ela vai falando com Deus na viagem toda, pedindo a proteção do Senhor. E ela certamente esteve orando por nós nessa ida e vinda. Meus pais têm 79 anos de idade. Lá em casa somos 3. Eu sou o mais novo, né? A minha irmã mais velha, Evanete, a do meio é Evânia, e eu é que sobrou da fábrica. Toda a nossa família serve a Jesus. Como eu disse, nós temos 3 filhos. Fica em pé mais uma vez, Eliane, que pode ter alguém que não estava aqui ontem. Sou casado com essa mulher aí, 30 anos de casados, né? Aí você começa a fazer conta, 30 anos de casado, quanto que eles têm? Bom, eu casei com 20 anos. Eliane também com 20 anos. Então ela tem 50, eu também tenho 50. Ela não parece que tem 50, não. Ela está mais bem cuidada, né? Porque a gente cuida das pessoas, né, irmão? A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. Rapidamente, segue comigo que nós começamos ontem.
em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47, eu já li o texto ontem, já falei dos 3 primeiros versículos, preciso dar novamente uma requentada no que nós falamos ontem, e vamos falar dos 3 versículos finais. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Era o ensinamento de Jesus. Qual era o ensinamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é chamado do grande mandamento. E qual era a outra doutrina dos apóstolos? Ensinada por Jesus, os ensinos de Jesus, a grande comissão. O que é a grande comissão? Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Além da doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Na comunhão é estar relacionando. Não era só no partir do pão. Se você lê aí o verso, o término do verso, na comunhão aqui é relacionamento. É perguntar como é que você está. E ao perguntar como você está e você responder das suas necessidades, você então se interessa por essa pessoa. E hoje de manhã eu falei algumas coisas que você pode fazer para maximizar essa unidade na igreja, se interessando pela pessoa. E eu disse que você pode orar pela pessoa, você pode servir essa pessoa, você pode suportar essa pessoa, você pode ajudar essa pessoa. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu disse, e nós precisamos dar uma ênfase sobre a oração. Nós não podemos apenas ficar preso no culto de oração. O culto de oração é um culto de oração comunitário, mas nós precisamos criar uma cultura de oração em nossa igreja. E essa cultura de oração passa por todos nós. Passa pelo pastor, sim, mas passa por todos. Porque quando nós oramos, nós estamos confiando mais em Deus e menos em nós. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor faz melhor do que nós. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: o Senhor pode multiplicar melhor do que nós. Essa era a igreja. E por que citar esse texto? Porque nós dissemos que quando uma igreja quer trabalhar a unidade, ela precisa copiar de alguém alguma coisa boa, alguma coisa de uma igreja que tem referência para nós. E a igreja aqui de referência era a igreja em Atos dos Apóstolos. Foi a primeira igreja, eu brinco, chamando de primeira igreja batista. A igreja, essa igreja aqui tinha 120 membros. Se você voltar alguns versículos atrás, você vai encontrar exatamente 120 membros. Atos 1,15. Você vai lembrar que Jesus andava com uma multidão de 5.000 homens. Naquela época, os homens eram contados e as mulheres não. E depois que veio Jesus, as mulheres passaram a ser contadas, as crianças passaram a ser contadas. Glórias a Deus por isso. Nós valorizamos as mulheres, elas fazem parte do ministério de Jesus. Fizeram e fazem parte do ministério de Jesus, mas Jesus deixou uma igreja linda de 120 membros. Jesus tinha um pequeno grupo de 12 pessoas. Lá tinha Judas. Eu não vou brincar aqui com Judas. Cadê o Lucas? Desculpa o bullying que eu fiz hoje de manhã com você, viu, meu irmão? Mas nós temos um pequeno grupo. Jesus tinha um pequeno grupo. E ele também tinha um relacionamento discipulador com 3 pessoas. Relacionamento discipulador ele trabalhava mais perto com 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? Pedro, Tiago e João. Você conhece o cântico? No barquinho, no mar da Galileia. Eram os 3 amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Mas Jesus tinha um amigo mais próximo. Quem era? Era João, o discípulo amado. Eu te pergunto, qual é a sua igreja? Quem é seu pequeno grupo? Quem são os seus 3 amigos? E quem é o mais chegado? Imita Jesus. O verso 43 diz: em toda a alma havia temor. Todo mundo temia o Senhor. Temer aqui é obedecer, é submeter. E eu disse que muitas vezes nós temos em nossas igrejas os bodes e as ovelhas, e a maneira mais fácil de descobrir quem são os bodes e as ovelhas é quando o pastor bate o cajado. Você não tem cajado aqui não, pastor? Tem não. Eu também não tenho não. Mas o bater o cajado significa quando nós vamos admoestar alguém, quando nós vamos chamar a atenção de alguém. O que faz a ovelha? A ovelha abaixa.
reconhece a disciplina. E o bode? O bode, a gente chama isso lá no norte de supitar, pula, né? Ele fica com raiva do pastor. Há uma diferença. Aquela igreja tinha consequência de maravilhas e sinais, porque era uma igreja que, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, além de se relacionarem uns com os outros, além de partir o pão e orar, eles tinham temor ao Senhor. O versículo 42 complementa dizendo: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O versículo chave dos irmãos de João, no capítulo 17, os irmãos vão perceber no final que o mundo verá Cristo em nós quando a igreja for unida. E eu vou dizer aqui no final desse capítulo exatamente a consequência do que acontece, né, quando estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, no relacionamento, no partir do pão, nas orações, quando nós somos tementes ao Senhor. O versículo 44 diz: e todos os que criam estavam juntos. Eu não sei se tinha churrasco naquela época, mas devia ter na minha época, né, um quisuco e bolacha. Mas se não tem quisuco e bolacha, eles estavam juntos, eles queriam estar juntos. Sabe por que a gente quer estar juntos? É muito simples, porque nós amamos as pessoas que estão próximas de nós. Teve um período do meu namoro com a Eliane, eu só queria vê-la pelo menos uma vez na semana. Chegava tarde dos estudos, mas eu queria dar um jeito de chegar até a casa dela. Teve um período que eu trabalhei à noite, dando aula à noite. Eu fazia de tudo para terminar a aula mais cedo, para mim poder correr. E naquela época nós tínhamos culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Eu corria para me poder chegar na igreja, para me ver os meus irmãos, porque a gente está querendo estar junto. É assim, não é assim quem namora? A gente fica doido, eu quero encontrar com ela, eu quero vê-la novamente. É querer estar junto, você precisa querer estar junto. E o texto ainda diz que tinham tudo em comum. Tinham pensamentos diferentes? Claro que tinha pensamentos diferentes, claro, mas eles tinham um objetivo comum quando se fala da palavra de Deus. E aí eu volto para o 45. Eu recomeço com 45. Diz que: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. O que significa isso? Meus irmãos, muito simples. O que você tem que você pode abençoar uma outra pessoa? Talvez o seu irmão mesmo. Muitas vezes nós não atinamos para as necessidades dos nossos irmãos. E a Bíblia diz que quando nós vemos os nossos irmãos padecendo e nós não ajudamos, a pergunta é: aonde está o amor de Deus na vida dessa pessoa? Nós não podemos deixar de lembrar de Gálatas no capítulo 6, verso 10, que diz: enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São nossos irmãos. É provável que pode ter um irmão aqui que pode estar passando necessidade, que você é a resposta. Uma vez alguém perguntou para mim assim: pastor, o que Deus quer em nossas igrejas? Ricos ou pobres? Eu falei: Deus quer em nossas igrejas ricos e pobres convertidos ao Senhor Jesus. Ele falou: não pode. Eu falei: tem que ser. Sabe por quê? Porque o pobre na igreja é abençoado pelo rico, e o rico abençoa o pobre da igreja. Isso significa o quê? Compartilhar o que nós temos. Ninguém é pobre demais para que não possa fazer nada pelo outro. Você pode olhar esse versículo da seguinte maneira: o que você tem, que você possa abençoar alguém próximo de você. Vender as suas propriedades e bens, talvez pode ser, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse mundo, né, tão materialista, uma prova da sua dependência de Deus. Eu passei a observar, depois da pandemia, nas minhas viagens, pastor Alex, que a quantidade de andarilhos no Brasil aumentou demais. E eles passaram a não somente ficar em nossas cidades, mas também nas rodovias.
uma das últimas viagens que eu fiz com Elian, voltando de Belo Horizonte, eu comecei a observar isso na estrada, nas BRs. E interessante que a gente não nota, mas quando a gente começa a observar, a gente fala, rapaz, tem andarilho demais. E Deus tocou no meu coração. E Ele falou assim, por que você não pega alguma coisa e abençoa esses andarilhos que estão andando aí na rodovia? Aquilo foi muito marcante no meu coração, muito marcante. Vender as propriedades pode ser pesado para você, mas você pode fazer alguma coisa por alguém que não tem o que você tem. E aí, de uma próxima viagem que eu fui fazer, eu falei com Elian, prepara aí um sapato que eu não uso, calças que eu não uso, camisas que eu não uso, sandália que eu não uso, coloca no porta-mala. E aí fomos num treinamento em Belo Horizonte, em Ravenna, os missionários do estado, e aí o meu filho foi comigo, o filho do meio, Silas. Quando nós saímos de Montes Claros, lidamos com o primeiro, mas lá naquele local não foi possível parar. E aí eu falei, aquele ali serviu para tocar para mim, para tocar em mim e falar assim, vai aparecer mais aí na estrada. Nós andamos mais ou menos uns 90 quilômetros, então passou o primeiro homem o segundo homem perto de nós. Esse era possível parar. E quando nós paramos, encostei o carro e nós estávamos em mãos opostas. Eu estava indo no sentido de Belo Horizonte, ele vindo no sentido de Montes Claros. Eu parei o carro, encostei e chamei-o. Ei! Ele cruzou a rodovia e ele veio ao meu encontro com o pé mancando. E aquele moço, eu fiz a seguinte pergunta para ele, como é que o senhor chama? Ele falou, Genivaldo. Eu falei, para onde é que o senhor está indo? Aí ele foi contar a história dele, que ele estava há mais de 200 dias fora de casa. Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, eu estou voltando para casa. Aonde o senhor mora? Ele falou o nome da cidade, em Recife, mas dava mais ou menos uns 2.150 quilômetros. No dia a gente olhou isso lá no Google, 2.150 quilômetros. E eu falei, o que o senhor tem aí para comer? Ele falou, a única coisa que eu tenho para comer aqui foi algo que alguém jogou pela janela. Um pão e uns salgados. E eu catei. E vou andar mais 50 quilômetros aqui para frente, querendo chegar na minha cidade. Deixei minha cidade porque eu queria trabalhar para sustentar os meus filhos e os meus netos. Aquele senhor tinha 63 anos de idade. E eu perguntei para ele, o que é isso no seu pé? Ele falou assim, eu cortei o meu tendão, onde eu estava em São Paulo, quando eu estava tirando cana de açúcar. Eu falei, o que o senhor tem de roupa? Ele falou, eu só tenho essa roupa do corpo. O senhor quer uma calça? Ele olhou para mim e olhou assim, quero. Uma camisa? Não, eu tenho uma camisa. Não, mas vou dar mais uma camisa para o senhor. O senhor quer um sapato? Ele falou, não quero o sapato. Não vou pedir o sapato para você, porque eu não posso usar sapato. Eu tenho que andar de sandália, porque o pé dele ficava nesse sentido, ele não conseguia mais voltar o pé para baixo. Falamos de Jesus um pouco para esse homem, ficamos ali aproximadamente uns 40 minutos, falando de Jesus para esse homem. Senhor Genivaldo. Eu não sei se vou voltar a ver o senhor Genivaldo, mas algo que Deus falou profundamente a meu coração naquele tempo, ali compartilha com ele. Fei a mão no bolso, peguei um dinheiro, coloquei na mão dele e falei, Deus está mandando dar isso aqui para o senhor. Mas eu quero ainda orar com o senhor, falar para o senhor que o senhor precisa entregar a vida do senhor para Jesus. Aquele homem então continuou a vida dele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente pode fazer muito pouco para vidas que tão precisam. A igreja ela não pode ser uma igreja que só pensa nas quatro paredes. Não estou dizendo que você não pode colocar um piso bonito como os irmãos colocaram aqui. Não estou dizendo que os irmãos não possam ter um som maravilhoso como os irmãos têm aqui. Isso é necessário, até porque isso é uma celebração, mas nós precisamos olhar para os excluídos. A igreja precisa olhar para aqueles que estão perdidos. Nós não vamos ter uma unidade representando a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja
se nós fecharmos os olhos para as pessoas que estão aí sem Jesus, aqueles que não têm nada para comer. Talvez tenha alguém na sua rua, talvez tenha alguém no seu trabalho que está precisando. O verso 46 vai dizer: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui me chama a atenção, meus irmãos, a perseverar unânimes. Certamente eles tinham ideias divisórias, certamente. Mas quando se falava em prol do reino de Deus, eles estavam juntos, eles estavam unânimes. Queremos isso, vamos alcançar isso. Quem sabe, meus irmãos, o desafio para essa igreja é que essa igreja não fique nem nesse lugar, pastor, para não caber. Se são 200 e quantos membros o senhor falou? Se são 262, por que não pensar em cada um ganhar uma pessoa para Jesus, e no ano que vem os irmãos vão ter 524? Já pensou nisso? 524 membros? Não vai caber aqui, meus irmãos. Os irmãos precisam abrir esse espaço aqui, pensar como o reino de Deus. Mas quem vai vir para cá, quem vai entregar a vida para Jesus? O seu pai, sua mãe que ainda não entregou, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho. Quando perseverar, unânime é olhar para os ensinamentos da doutrina dos apóstolos, os ensinamentos deixados por Jesus aos apóstolos, e eles estavam concentrados nisso. Tanto é que, se os irmãos lerem os capítulos seguintes, os irmãos vão encontrar 3.000 almas, 5.000 almas, e depois não teve nem condições mais de contar, porque há muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus. Eu não sei se isso aquece o seu coração, se há uma chama no seu coração, e falar disso, porque eles estavam não somente no templo, pastor, mas também estavam em casa, porque eu vejo que os pequenos grupos são pequenas igrejas, são a multiplicação da igreja nas casas. Eu sonho, pastor, com 130 pequenos grupos para a minha igreja. 130 pequenos grupos para a minha igreja são 130 famílias que nós temos na Monte Carmelo hoje, porque cada casa, se for uma casa de Deus, se for uma casa que compartilha a palavra de Deus, naquela casa é uma pequena igreja, porque na verdade uma igreja ou uma membresia maior é considerada como igreja porque tem mais pessoas. 130 casas, 130 famílias. Não precisa ser num local específico. Bom, se de repente a gente vai ter um local maior para reunir todo mundo, legal, mas senão os irmãos vão ter que fazer aqui 2, 3 cultos para atender. A unanimidade não se passa apenas um dia da semana, meus irmãos, com domingo, tá certo? E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, mas na nossa época, na minha época, eu entreguei a minha vida para Jesus, tinha novela, que tem até hoje. Eu lembro de uma irmã lá em Montes Claros, que fez um dia um pedido de oração para o pastor, num culto de oração. Pastor, eu quero fazer um pedido de oração para o irmão. A dona Xepa não está passando muito bem. Ela está prestes a morrer. Quem era a dona Xepa? Era uma senhora de uma novela lá. A irmã estava vivendo tanta novela que pediu oração por dona Xepa. Difícil. Então a igreja precisa olhar no que tange da expansão do reino do Senhor. A expansão do reino do Senhor passa pelo prédio, passa pelo templo da igreja, sim, mas passa também nas casas. Abra a sua casa, faça como eu disse hoje de manhã, use o seu sofá para poder evangelizar, use o seu sofá para discipular. É lógico que o seu sofá não fala, e lógico que o seu sofá não vai discipular ninguém, mas as pessoas que vão sentar no seu sofá ouvirão a palavra de Deus que você vai ministrar, que você vai compartilhar, que você vai simplesmente orar, que simplesmente você vai dizer: Senhor, entra aqui na minha casa, use a minha vida, use o que o Senhor me deu para abençoar outras pessoas. Quando a gente se fala de unanimidade e unidade, há algumas coisas, meus irmãos, ligadas diretamente. Nós temos que pensar no que Deus pensa. O verso que os irmãos usaram de João capítulo 17 é o Pai no Filho, o Filho no Pai, para que nós sejamos um. Então, o que Deus se interessa? Eu não sei se você está entendendo no que eu estou falando, é o que Deus quer da igreja. Será que Deus quer que a igreja simplesmente só reúna aqui e faz um culto a Ele?
Será que é só isso? Isso a gente pode fazer lá no céu, irmãos. Tem uma coisa que Deus quer que a gente faça muito mais do que isso, não desvalorizando isso. Ganhar pessoas para Jesus. E você é um instrumento de Deus para isso. O Espírito Santo não vai usar as coisas, mas o Espírito Santo vai usar pessoas. E sabe quem são as pessoas? São todas elas que um dia entregaram suas vidas para Jesus, que um dia já receberam Jesus como o seu suficiente Salvador. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Se o seu coração não tem Cristo, você é um campo missionário. Mas se você tem o seu coração em Cristo, você é um missionário. Aonde? Aonde você estiver. Lá na escola, no trabalho, na sua casa. A unanimidade dessa igreja gerava frutos, gerava consequências, porque é isso, irmãos, quando uma igreja ela está dividida, ela não cresce. A gente tende a culpar os outros, a culpar o pecado dos outros, mas quando ela está na unidade, quando ela está na unanimidade em relação às coisas de Deus, acontece o que aconteceu na igreja de Atos. O verso 47, louvando a Deus. Olha o sistema de evangelismo dessa igreja. Presta atenção. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, não era só domingo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Irmãos, consequência de ensinamento da palavra de Deus, consequência de relacionamento, consequência de partir o pão, consequência de orar, consequência de temor ao Senhor, consequência de estar junto, consequência de servir uns aos outros, repartindo seus bens, a consequência de estar unânime, chama-se almas para Deus. Está aí o versículo, é claro. Eles simplesmente faziam o que? Louvavam a Deus, Tiago. Eles louvavam a Deus. Tudo isso que acontecia pela unidade, pelo servir, eles louvavam a Deus. E sabe o que Deus fazia? Ele falava assim: ô João, vai lá na primeira igreja batista em Pará de Minas. Aquele povo lá aprende da doutrina dos apóstolos. Aquele povo lá está vivendo um relacionamento comigo. Aquele povo lá parte o pão. Aquele povo lá ora. Aquele povo lá serve. Aquele povo lá teme a mim. Vai lá, João. Vai lá, até o João chegar aqui, ouvir o louvor e agradecer ao Senhor e entregar a sua vida para Jesus. É consequência, meus irmãos. Vender as suas propriedades e bens tem um destaque que eu quero fazer aqui, que é servir. Espero que você não faça parte aqui da igreja do Ministério do Nada. Ministério do Nada é aquele irmão que eu não estou em ministério nenhum. Ministério nenhum. Você faz o que na igreja? Não faço nada. Sirva. Usa os seus talentos. Você tem pelo menos 5.000 habilidades. Usa os seus talentos para a glória de Deus. O Espírito Santo pode te capacitar com dons. Use para a glória de Deus. A consequência de uma igreja que teme, a consequência de louvar a Deus, não apenas de lábios, mas de coração. Resultado, cai na graça de todo o povo. As pessoas vão descobrir isso logo, se você é de Jesus. Não precisa subir numa cadeira em sala de aula e gritar: ei, eu sou membro da primeira igreja batista em Pará de Minas. Não precisa fazer isso, não. Não precisa fazer isso. Basta de repente você começar a chegar na sala de aula e começar a orar, primeiramente sozinho, depois orar com alguém. As pessoas vão olhar para você e vai falar: essa pessoa é diferente. Tem uma diferença nela. Como o Tiago falou do Alex, quando o pastor Alex foi até o pronto-socorro e orou lá. Eu sei que você fala assim: mas e aí, será que ia curar mesmo o Tiago? Não, a preocupação não era curar o Tiago. A preocupação era orar. A consequência é de Deus. Eu falei isso hoje de manhã, que a nossa função é plantar e regar. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz que eu plantei, Paulo que está falando, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento.
Então, meu irmão, a consequência do crescimento da igreja, a consequência da unidade da igreja, está na responsabilidade de Deus. Mas eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Perseverar na doutrina. Ser unânime, estar junto, querer estar junto, servir um ao outro, temer ao Senhor. A consequência disso, diz o final do verso 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. O que você pode fazer para que a unidade da sua igreja melhore? Você pode temer mais ao Senhor. Você tem temido ao Senhor? Você pode contribuir para o relacionamento, melhorar o relacionamento da sua igreja. Você tem estado interessado em se relacionar com os irmãos sem discriminação, mesmo aqueles mais fracos? Eu disse hoje de manhã, esses a gente precisa suportar. Você está disposto a obedecer ao Senhor? Inicialmente você não consegue obedecer nas grandes coisas, mas obedecer nas pequenas coisas, para que isso você vai criando então um crescimento diante do Senhor. Para finalizar, meus irmãos, eu queria deixar esse desafio para os irmãos. Eu não sei quando eu vou voltar aqui, pastor. Não sei, mas não sei. Eu só queria o seguinte, que quando eu voltasse aqui, essa igreja não tivesse da mesma forma como está hoje. E não é no sentido negativo, é no sentido positivo. A igreja está muito bem hoje, muito bem. Tem um pastor bíblico. A gente se relaciona, a gente conhece o que você prega. É um pastor bíblico, tem uma família abençoada, tem uma igreja linda, mas ela pode ir mais do que ela está aqui hoje. Ela pode crescer muito mais do que está aqui. Sabe por que eu estou falando isso, pastor? Não é para te cobrar nada, não é para cobrar nada da igreja, não. Porque eu amo as coisas de Deus, e igreja é uma das coisas de Deus. Eu amo ver a igreja crescendo, avançando contra o inferno, despovoando o inferno, alcançando vidas. Porque cada vez mais que uma pessoa é batizada aqui, é menos uma pessoa que está indo para o inferno. É isso, meu irmão. Aceite o desafio que essa igreja tem lhe proposto, é de ser um, somos um, queremos ser um em Cristo Jesus, um no amor do Senhor. Você faz parte disso. Isso não é de responsabilidade única do pastor, mas é de responsabilidade toda da igreja, e você faz parte disso. Quero ainda orar, pedindo ao nosso Deus, por cada vida, cada pessoa que está aqui, cada pessoa sinta-se incomodado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse agora, falasse com Deus. Fizesse essa pergunta para Ele: Senhor, o que eu posso contribuir para a unidade e o crescimento dessa igreja? Pergunta para o Senhor, pergunta para o Espírito Santo de Deus. Se você já tem Jesus e Ele está em você, pergunta: Espírito Santo de Deus, o que eu posso fazer pela unidade da minha igreja? O que eu posso fazer para o crescimento da minha igreja? Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero, meu Deus, colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Cada membro desta igreja, cada frequentador desta igreja, é importante para o Senhor. É importante porque alguns deles já entregaram a vida para Jesus, outros ainda não, e todos esses o Senhor quer salvar, quer libertar, quer que eles sejam santificados, purificados. Eu peço em nome de Jesus, que levante homens e mulheres nesta igreja, com a bandeira da unidade, trabalhando, agindo, praticando, aplicando o que a Tua palavra nos diz, para sermos um, juntando-se ao líder dessa igreja, o pastor Alex, juntando-se a ele, juntando-se à esposa dele, à família dele, e sermos uma família que cresce cada vez mais, trazendo pessoas aos pés de Jesus, cuidando das pessoas que entregarão as suas vidas para Jesus. Deus, abençoe essa igreja, Pai. O Senhor sabe o que essa igreja precisa, Deus. Eu não conheço, não sei das necessidades, mas eu te peço, em nome de Jesus, abençoa cada membro desta igreja. Aqueles que estão se sentindo fracos, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, ponha-os de pé nessa noite, Pai. Talvez alguém enfrentando uma enfermidade que talvez não tenha solução, que eles possam procurar o médico dos médicos, que é Jesus, porque aonde Jesus passa não continua do mesmo jeito. Se alguém, meu Deus, se encontra-se talvez carregando um fardo pesado,
que estes, ó Deus, possam ir até Jesus, porque foi Ele mesmo que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque Jesus vai aliviar. Que essa noite, meu Deus, haja pessoas assim, se houver, o Senhor os alivie, renove as suas forças, renove a sua vida, meu Deus, traga um renovo, meu Deus, para toda essa igreja, a começar do seu líder, meu Deus. Se ele se sente, meu Deus, cansado também, eu te peço em nome de Jesus, abençoa o teu servo, pastor Alex, meu Deus, ponha ele cada vez mais renovado, dependente do Senhor. Obrigado pela vida dele nessa igreja, ele ama essa igreja, Deus. Ele tem militado aqui em prol do crescimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e a gente tem visto essa seriedade. É um pastor sério, comprometido com a tua palavra. Abençoa a vida dele, abençoa a sua esposa que é companheira, a irmã Cléria, meu Deus, que está sempre ao lado dela, sustenta a tua serva também, abençoa as suas filhas, e eu peço ao Senhor Deus, que essa igreja cresça, não somente em qualidade, mas cresça também em quantidade, com mais e mais pessoas rendendo aos pés de Jesus. Use esses irmãos aqui, meu Deus, onde eles estiverem, no trabalho, na escola, aonde eles estiverem, use-os para a tua honra, para a tua glória. Obrigado por esse momento que nós passamos aqui nesse final de semana. O Senhor nos trouxe um cuidado muito grande através desses irmãos. Como é bom ser parte dessa família que vai durar para sempre. Mas pedimos ao Senhor, nos traga agora de volta até a nossa família. Quando nós retornaremos, pedimos a bênção do Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Agradeço ao Senhor por esse privilégio de pregar no aniversário desta igreja de 41 anos, e que essa igreja cresça cada vez mais, para a tua honra, para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos.